Quando você vem para uma reunião como essa, há uma mistura de sentimentos que vem. Por que eu não ouvi isso antes? Porque eu não tive um pai? Porque eu podia ter acertado e não acertei? Em nome de Jesus. O pastor ainda disse há pouco, fraqueza só serve para lhe aproximar de Deus. Não olhe de uma maneira tão forte para o passado que você esteja sendo impedido de viver o novo de Deus. Uma pessoa que anda para frente, olhando para o passado, ela vai cair. Você olha para o passado para resolver, para pedir perdão. E o Senhor me disse um dia, se seu ponto de partida é lá, para chegar lá naquela porta, de vez em quando dê uma olhada para trás, você já não era quem era. Talvez não seja ainda quem você precisa ser. Mas de vez em quando olhe para trás e veja que já alterou algo. Aleluia. Estamos rentes, estamos firmes aqui, convictos. Nós estamos olhando para o futuro. E quando é que a gente olha para o passado? A Bíblia tem um lugar onde algo vem antes do arrependimento. Todo começo da Bíblia é com arrependimento. Tudo. No Novo Testamento, com especialidade. Deus levanta João Batista, o sermão era de arrependimento. Jesus, o Senhor levanta o nosso Senhor, a primeira palavra é de arrependimento para o novo tempo. Quando o Espírito Santo desce inaugurando a igreja, a primeira palavra do apóstolo Pedro era arrependei-vos. Mas tem um lugar na Bíblia, Apocalipse diz, lembra de onde caíste, arrepende e volta para as primeiras obras. Tem um lugar na Bíblia que ele manda lembrar primeiro de onde? Antes do arrependimento. Tem muita gente se arrependendo sem lembrar de onde caiu. Você vai cair de novo. Diga misericórdia. Você vai cair de novo. Agora, na nossa cidade, você que é de fora, tem menos buraco. Agora a gente já pode decorar um buraco e se desviar dele. Não é verdade? Antigamente era só buraco, mas hoje é. Quando você anda de moto, de bicicleta com especialidade, você olha os buracos por onde você passa para não cair neles. Então diga comigo, eu vou lembrar de onde cair. Para que Deus lhe ajude a não cair de novo. Porque uma filosofia humana é a negação da realidade. E você não tem isso na palavra de Deus. O nosso Senhor não trabalhou com o homem negando. A Bíblia é a maior declaração de como os homens são, de todas as fraquezas e falências. E o Senhor levantando cada um deles. Então nós não trabalhamos com negação, é a verdade nele, e ele é a verdade que nos liberta. Então meu desejo como pastor é: anote o que você decidiu nesse lugar. Uma característica de homem é que ele decide e segue. Amém? Escreva, de preferência, converse com seu pastor, com sua esposa, do que você decidiu nessa conferência. Vamos lá, eu quero ler com você, mas antes deixa eu entregar uma palavra profética. Eu entreguei ela para um pastor hoje aqui. Eu estou vindo da jornada, levei uma caravana para Israel, passei da minha filha na Itália, onde é missionária, e fui na Nova Aliança, em Portugal. Israel tem muitas coisas que marcam a gente. Mas um lugar real é o Muro das Lamentações, que é o muro de onde foi construído o templo, onde Herodes construiu aquele templo. Então, os judeus não sobem lá, porque é 2 mesquitas, os ortodoxos têm medo de pisar onde só o sacerdote podia entrar. Então, raramente você vai ver um judeu lá. Então, eles oram no muro, lamentando o que um dia tiveram. E todo mundo, quando vai a Israel, vamos no muro orar.
E esse ano eu fui ali para orar por duas coisas. E eu quero declarar elas sobre vocês. Eu pedi a Deus, Senhor, não me deixa, me livra do engano. Não me deixa me enganar. Eu não quero enganar ninguém e não quero ser enganado por ninguém. Diga comigo, me livra do engano. Os solteiros não vai se enganar com a beleza de uma mulher. Você não vai se enganar. Essa é a artimanha do diabo. E diz Apocalipse que um dia o Senhor vai dizer que lançou o enganador que enganava as nações. O engano não é algo que é pecado, mas vai levar para o pecado. Então diga comigo, vou fugir do engano. Deixa eu botar esse brinco aqui. Oh. Aleluia. A segunda coisa eu pedi para o Senhor, Senhor, eu quero terminar bem. Amém? Diga comigo, eu não vou me enganar e vou terminar bem. Algum de vós não começaram bem a vida como homem? Talvez alguns não estavam bem, mas você vai terminar bem. Porque tudo aquilo que a gente ora, você vai ver já na mensagem, tudo aquilo que a gente ora, que é vontade de Deus, você sabe que Deus quer lhe dar isso. Deus quer tirar a humanidade do engano. O pastor Endo falando de tudo que a internet tem feito, e agora com a inteligência artificial, hoje sentado com meus irmãos, talvez a gente só vá pegar jornal, porque quase tudo é mentira e adulterado. O cara pode pegar minha voz, a voz da sua esposa, do seu filho, e botar para pedir dinheiro. Diga comigo, Senhor, me livra do engano. Eu não vou me enganar. É a primeira palavra quando nós estamos no centro de recuperação. Não se engane. Segundo, não engane ninguém. E não deixe ninguém enganar. Me livra do engano. E vai terminar bem, no nome de Jesus. O que eu pedi lá no pé daquele lugar de oração, eu quero que você levante agora a sua mão e ore pedindo para você. Você não vai se enganar nos negócios, você não vai se enganar na mídia, você não vai se enganar no casamento. Levante a voz, essa oração é sua. E vai dizendo, Senhor, eu vou terminar bem porque eu tenho um legado, eu tenho uma herança, eu tenho uma história para deixar. Levante sua mão. Doce Espírito de Deus, nós compreendemos que ainda dá tempo. Olha a mão de cada homem levantada aos céus, porque é de lá que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Senhor, escuta a nossa oração, Pai. Escuta a nossa oração, nos livra do engano, de auto-enganarmos, de enganar alguém, de ser enganado. Mas, Senhor, nós queremos te pedir, segura na nossa mão, porque nós vamos terminar bem até a volta de Jesus, ou até o dia que o Senhor nos levar. Senhor, nós não vamos envergonhar o Evangelho. Nós vamos ser homens, Senhor, para assumir quando erramos, mas homens para lutar contra o erro. Nós te pedimos isso crendo no nome de Jesus, que assim receberemos do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma ideia, um engano, pode levar. Tem um povoado, fica daqui a 15 quilômetros, já é outro município. Se aqui em Imperatriz nós desviarmos em uma linha reta, 1 milímetro, daqui a 15 quilômetros tem 15 metros. É uma diferença quase imperceptível numa distância de 15 metros. Mas daqui a 30, 40, 50, 100 quilômetros, 200. Estará longe do plano traçado. Engano
não é pecado, mas lhe leva ao pecado. Aleluia! Eu quero ler com você. Então, tome uma decisão, escreva. Você veio esse congresso para renovar algo, mas também veio para tomar uma decisão nova. Você não pode esperar resultados diferentes na sua vida se você não alterar algo hoje. É burrice você achar que algo vai ser alterado quando você não alterou algo hoje. Vai permanecer a mesma coisa. Deus me disse um dia, quando eu quero o que eu nunca tive, ou quando eu quero o que eu quero muito, eu vou fazer o que eu nunca fiz. Diga comigo, quando eu quero o que eu nunca tive, vou fazer o que nunca fiz. Aleluia! Em nome de Jesus. Quem é minha ovelha que está acima do peso, mais de 20 quilos? Levante a mão aí. Quem é minha ovelha? Fique em pé. Quem é minha ovelha e está acima do peso, 20 quilos? Só 2, só. Está 20 quilos a mais? Eu quero lançar uma palavra. 40 dias sem açúcar. A partir de amanhã. Aleluia? 40 dias sem açúcar. Para começar um novo tempo. Eu queria falar isso para o discípulo pastor Ender, mas ele não é meu discípulo. Aleluia. Aleluia. 40 dias você vai ver. Nós estamos no jejum. Hoje tem uma mesa preparada de lanche só para o pastor Ender e o discípulo. Todos nós estamos no jejum de 21 dias. Acha bem a mídia, meu filho. Nós estamos orando por 3 propósitos. Por direção, por ouvir a voz de Deus, no campo pessoal, familiar e ministerial. E traga para nós, porque Deus fala ao seu povo. Segundo lugar, por salvação e reconciliação. Prioritariamente de quem nós conhecemos. E, em último, pela nossa nação brasileira. Nós estamos nesse jejum. Coloque os propósitos dentro desse jejum. Coloque os seus propósitos que você vê essa conferência. Deus lhe trouxe a um lugar para alterar a sua vida. Aleluia. Vamos ler a palavra. Juízes 6, do 6, o versículo 6 em primeiro lugar. Juízes é como Deus vai levantando sacerdotes, homens, líderes, mulheres. O povo caía, se arrependia, orava a Deus, ele levantava outro líder. É a descrição de como viveu séculos Israel. Mas olha o que diz Juízes 6:1. De novo, menino, de novo. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. O 2. Juízes 6:2. O próximo versículo. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Meu filho, vai lá para o 6. 6. Juízes 6:6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Diga comigo, clamaram por socorro ao Senhor. Irmãos, talvez o seu sofrimento é consequência do seu próprio erro. Talvez o sofrimento é consequência de uma perseguição ou de uma maldição hereditária, de uma rebeldia, eu não sei. Talvez o seu sofrimento é resultado, como foi na pandemia, do pecado da humanidade e não exclusivamente dos seus.
Talvez você não entenda porque está sofrendo, como o pastor Wendel relatou, uma obra do diabo, uma feitiçaria. Mas é em Deus que eu vou recorrer. Qual a chave do versículo aqui? Foram para a miséria e por causa disso, eles clamaram por socorro ao Senhor. Aleluia. Ore o Salmo 70, Senhor, apressa-me socorrer. Vá a Deus. E eu compreendo e creio absolutamente que Deus vai lhe ouvir como ouviu Israel. A resposta, Juízes 6, do 10 em diante. Diga comigo, o povo errou, pecou, a mão de Deus veio sobre eles e eles clamaram. E Deus estava lá onde sempre esteve. Olha o que Deus fez em Juízes 6, de 10 em diante. Juízes 6, do 10 em diante. Também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, contudo vocês não me deram ouvidos. Então o anjo veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Ebezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ao que Gideão declarou, ai, meu Senhor, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14, então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Gideão continua dizendo, Senhor, eu não posso, eu sou fraco. Olha aqui para o versículo 13 de novo. Onde estão todas as maravilhas que o Senhor fez, Senhor? Gideão começa a duvidar do que Deus tinha falado. Mas o Senhor disse, Gideão, versículo 16, eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. O que é que Deus disse para Gideão que ele era? Ele era o quê? Ele era o quê? Corajoso. Olha o versículo 11. O versículo 12. O anjo do Senhor apareceu dela e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Na versão King James diz, valente guerreiro. Outra versão diz, corajoso. Olha aqui para mim. Nessa conferência, Deus está afirmando o que tem dentro de você. Deus não olha para aquilo que somos agora, mas olha por aquilo que nós podemos ser nele amanhã. Deus não olha para essa realidade que você está vivendo, mas Ele faz lhe enxergar o novo amanhã. Toque quem está ao seu lado e diga, valente guerreiro. Olhe para o outro lado, diga corajoso. Irmão, Deus estava doido. O lugar, Gideão estava escondendo as coisas, com medo. Ele estava malhando trigo no lugar de prensar uvas, para ver se despistava os judeus, os medianitas. Um medroso. Quando Deus começa a dizer quem Ele é, ele começa a duvidar. E você vai lembrar daquilo que Deus, que está dentro de você, a presença dEle, afirma.
ele lhe vê como um valente guerreiro. Você pode dizer amém? E é esse homem que Deus usou para libertar Israel por muitos anos. Olha aqui para mim. Deus tem você para alterar a sua família. Deus tem você para mudar um caos, para mudar uma realidade. Irmãos, esse é um tempo difícil por causa da força do feminismo, por causa de todo o humanismo. Os homens tão fracos, nós nunca tivemos homens tão fortes fisicamente e tão fracos. Um terço de vocês que estão aqui foram criados sem pais. O Maranhão é um dos estados, São Paulo também, com o maior número de pessoas sem o registro do pai. Um dos homens que estão aqui veio me lembrar: pastor, o que o senhor me mandou fazer, o nome do meu pai agora está no meu registro de nascimento. E na medida que o pastor Endo e todos os outros homens iam falando, eu sei que um terço de vocês, de cada 10 homens, 3 de vocês tem dificuldade de ser homem porque você não viu um homem cuidando de uma mulher, não viu um homem ensinando você. Parte de vocês não sabe viver como homem porque não teve um pai. Ou um pai que foi um modelo errado. Eu quero fazer uma cura interior em você, ligeira agora. Talvez você não foi criado por seu pai. E eu quero dizer o que Deus me disse sobre várias pessoas. Talvez foi melhor você não ter sido criado por ele. Ok? Porque talvez você estaria longe de onde você está hoje. Então, só a eternidade ou sua mãe ou alguém vai informar. Mas Deus já me falou muito a respeito. Segunda coisa que eu quero lhe dizer é que não ter pai, a maioria dos que não tem pai tem dificuldade de dizer não. A maioria dos que não foram criados com pai são carentes, por isso todo mundo gosta deles, mas eles têm dificuldade de dizer não para as pessoas. E às vezes você vai culpar muito o seu pai. Eu tinha 12 anos de idade, já era crente, batizado. Eu tenho 50 anos de crente. Você pode dizer amém? Aleluia. E quando o pastor estava dizendo aqui, irmãos, se algum dia eu me desviei, mas eu nunca saí da igreja não, me reconciliei dentro dela mesmo, viu? Eu nunca cometi a insanidade, a loucura de tentar abandonar Jesus. Então meu pai era um homem muito bom, trabalhador, porque no Piauí preguiçoso nasce morto, não se cria lá não. Não se cria não. Se você encontrar algum piauiense preguiçoso, está com defeito de fabricação. Aqui no Maranhão, no Pará, ainda aguenta, porque tem muita comida, uma fartura. Mas lá no Piauí, em Manaus também, porque nós somos fartos de riqueza. Um paraense nunca viu uma roça ser perdida por falta de seca, que nem o Maranhão. A saída é em todo lugar, agora não dá não, mas os caras estão vendendo tudo, mas é farto. Olha aqui, meu pai é trabalhador, mas a bebida e muitas outras coisas. Meu pai vendeu o gadinho que tinha, as coisas para comprar uma casa em Brasília, se enrolou, emprestou dinheiro, terminou envergonhado, veio para o Goiás. E aí entre os garimpos, ele era gato, os mais velhos sabem o que é gato, aqueles empleiteiros para fazer derrubada grande, pegavam muitos homens. E aí entrou em garimpos e acabou. E eu estava vendendo banana. Era porta de meio-dia, próximo de meio-dia, a bicha ficando preta. E banana, depois de preta, ninguém compra, não. E eu andando ali em Vanderlândia, eu comecei a chorar naquele sol quente. E eu liberei uma palavra. O culpado disso é meu pai. Se passaram 35 anos. Eu estou orando aqui. E o Eterno me visita. E diz: o que seu pai não pôde lhe dar,
me ajudou a formar o homem que você é hoje. Aleluia! Dá uma glória a Deus aí. Deus estava dizendo que tudo que se tem de ministério, de social, de missões, olha aqui para mim. Pare, se você é homem, pare de reclamar o que não teve. O que não teve vai gerar algo novo. A gratidão a Deus, um dia eu estava agradecendo a Deus porque Ele livrou a mim e meus irmãos do álcool. E o Senhor disse, me entregue algo de gratidão. E naquele dia eu entreguei o prazer de beber vinho ou qualquer bebida alcoólica enquanto eu viver. Eu não sabia que a igreja ia gastar em média, como já gastamos, 140 mil por mês, com todo o centro de recuperação da igreja. E todos eles, ou quase todos eles, começam pelo álcool. O meu voto gerou uma autoridade no ministério. Beber não é pecado, mas se torna pecado. Um voto de gratidão. Então olha aqui para mim. Eu não sei de quem você é filho, mas Deus é seu pai. Aleluia, diga comigo, Ele é meu pai. Se você não tem um pai para pedir benção, levanta a mão e diga, benção meu Pai Celeste. Levanta aí a mão e diga, benção meu pai. Peça para Ele. Aprenda com outros homens a ser homem, ok? Você vai aprendendo. Não vamos aprendendo. Eu já era casado, meu pai foi muito ausente por causa do trabalho e das coisas. E um homem que se converteu, um pernambucano bruto, lá do sertão de Serra Talhada, ferroviário. E eu pregando sobre o texto, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol para vos sair, ensinando cada homem a nunca dormir zangado. Escute aí. E eu sei que algum de vocês aqui, você é idiota, mas você vai dormir zangado com a mulher, moço? Diga comigo, me perdoa, meu amor. Diga, me perdoa. Eu estava errado. Pastor Wendel falando aqui, eu digo, demorou uma semana. Era para ter dito, amor, me perdoa, eu estava errado. Eu te amo e eu nunca vou me separar de você. Irai-vos e não pequeis. E aquele homem disse para mim, pastor, pois eu tenho uma coisa que eu fazia quando eu nunca ouvi a palavra, fui criado. Pastor, quando minha mulher nova, pernambucana brava, se zangava comigo, ela saía da cama e vinha para o sofá. Eu chegava lá, para a cama, larga de besteira, mulher. Mas, pastor, os anos passaram e a mulher engordou. E eu agora não podia mais pegar a mulher. Mas o princípio permanecia. Eu digo, mulher, vamos para a cama? Eu vou não. Pois então tu vai aguentar eu em cima de tu. Dei. Ele também já era gordo. Ela, não, sai. Vamos para a cama. Como é que um homem bruto é capaz de criar um princípio para não dormir sem falar com a mulher? E você, criado numa igreja, ouvindo a palavra todo dia, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol, não termina o dia. E o nosso dia, o dia do judeu terminava às 18 horas, o nosso termina meia-noite. Olha que coisa boa. Em nome de Jesus, homem, tome uma decisão. Jamais, nunca, never, vá dormir. Se não dá para conversar, mas dá para pedir perdão. Você é homem. Você vai te trocar com a fêmea, vai perder para uma mulher. Você sabe o que é TPM? Sabe não. Você sabe o que é menstruação? Não. Você sabe o que é agonia? Você está perdendo para uma mulher, moço? Pastor, a mulher, eu digo, moço, ela não é sua mãe, moço. É sua mulher. Lidere ela em amor. Seja firme e amoroso. Homens solteiros que estão aqui, você é submisso à sua mãe. A sua mulher você vai liderar. Escutou? Um monte de homem que casa, aí vão ser submissos à mulher. Não, irmãos. A mulher a gente lidera. A mãe é que a gente ser submisso. Solteiros. Nenhuma mulher se agrada dizendo sim para ela o tempo todo. Quantos casamentos já vi acabar porque homens querendo ser bonzinho com a mulher, acaba que não sabe nem o que comer. Vamos sair. Eu não sei, tu quer o quê? Você não sabe nem o que comer, moço?
Eu quero comer churrasco hoje. Ô, amor, eu tô com saudade de uma pizza. Tá bom. Para agradar você, nós vamos para a pizzaria. Mas você precisa saber o que quer. Então diga comigo, mulher, não se mantém fazendo tudo que ela quer. Escutou? Todo homem, irmão, é respeitoso, protetor. Olha aqui comigo. Um homem é mantido no casamento quando a mulher lhe respeita. Ensine para ela. Mas uma mulher precisa ser protegida. Escutou? Mulher precisa ser protegida, até dos filhos. Lembre, nós não estamos criando filho, como o pastor André disse, treinando. As minhas ovelhas sabem. Minha esposa, mais agoniada, e eu mais calmo, embora o coração dela é melhor que o meu. Aí o Judas mais velho diz, pai, por que a mãe está agoniada? Eu digo, meu filho, sua mãe tomou muita anestesia nessa cirurgia dela. Está passando. Está passando. Ô pai, por que a mãe está zangada? Eu digo, meu filho, fez muita cirurgia, tomou muita anestesia. Ele completou 12 anos. Pai, por que a mãe está zangada? Eu digo, meu filho, tomou muita anestesia. Ele diz, pai, essa anestesia da mãe não acaba nunca, não? Eu digo, vem cá, você está virando homem. Eu não posso nunca defender você ante sua mãe. Eu só tenho você por causa dela. E aprenda, você vai casar e defenda a sua mulher até dos meninos, como ele estava fazendo lá nos Estados Unidos. Que a mulher dele parece com a mãe dele. Olha aqui, irmãos. Se você não aprendeu com um homem, com um pai que lhe ensinou. Cadê o irmão Vilmar? Está aqui? Irmão Vilmar, se você anda com ele, como eu andei esses dias, tudo que o Vilmar fala, ele diz, meu pai fazia assim, meu pai dizia isso, meu pai é um excelente pai, um excelente marido. Talvez você não tenha, olha aqui, ainda dá tempo de aprender, aprenda com outros homens, amém? Aprenda com outros homens, vá pedindo sabedoria para Deus, aleluia. Talvez sua mulher disse, daqui a um tempo ela pode dizer, não adiantou tu ir para o homem de verdade. Não, mulher, adiantou, vem aqui, vamos começar. Eu vi a mulher dizendo, quantos encontros tu vai fazer? Olha aqui, recomeça, diga comigo, ainda dá tempo. O texto que eu li para você é o Eterno dando a identidade de alguém naquilo que ele tinha dúvida e ainda questionava Deus. Deus está lhe chamando de filho. Escutou? Quem tem pai, tem herança, tem propósito, tem destino. Você só vai ser forte, valente e fiel porque tem um pai. Você é irmão de Jesus, ele morreu na cruz e ele vai nos fazer viver um propósito novo. Diga comigo, Deus é meu pai e ele diz que eu sou. Você já sabe que quando o inimigo quer levar um homem para o erro, ele vai colocar dúvida. Foi assim que ele fez com Satanás, com Jesus. Foi assim que Satanás fez com Eva, colocando dúvida. Ah, Deus falou isso. Se tu és filho de Deus, uma voz tinha bradado, todo mundo tinha escutado no dia do batismo de Jesus, pela obediência. Jesus disse, Deus declarou, ele é meu filho amado, desceu como pomba sobre ele e uma voz bradou. Mas quando Jesus está numa luta, num deserto, o cão vai dizer para ele, se tu és filho de Deus. Olha aqui, a tentação, a luta, a dificuldade não define quem você é, ela não altera o que Deus diz que você é. Você pode ser um filho fraco, errado, desobediente, mas você tem um pai e o destino seu é que o pai traçou. Diga comigo, eu vou crer no que eu disse, no que Deus disse que eu sou. Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 João 5, 4.
Shetekama. Vamos recitar todo mundo? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Diga a nossa fé. Coloque no tempo pessoal, na primeira pessoa do singular. Diga, essa é a vitória que vence o mundo. Diga, a minha fé. Diga comigo, a minha fé. Então, em nome de Jesus, pare de olhar demais para o que não teve e celebre o que você tem. Aleluia. Celebre o que você tem. Se nós pudéssemos pegar um resumo de tudo que nós falamos esses dias, de todas as palavras que foram ligadas uma à outra, com propósitos novos, para uma realidade nova. Uma decisão mudou a humanidade. Quando Jesus decidiu obedecer ao Pai, a decisão dele mudou a humanidade. Uma decisão, um dia, mudou a nossa eternidade, quando nós decidimos seguir a Jesus. Nós dissemos sim para ele. Os casados, um dia, pelo sim, mudou o nosso destino. Passamos a ser homens casados. Uma decisão. Uma consagração, como está sendo nesses dias, dessa conferência, vai alterar seu futuro. Quando o primeiro-ministro da Inglaterra creu no que poderia ser no outro dia, ele convocou pelo rádio um jejum. E ele chamou o próximo dia do dia D. E foi o dia que Deus entregou a vitória aos aliados contra Hitler e todos os outros. Eu quero declarar que o dia D começa amanhã. Por aquilo que você está decidindo em Deus, por aquilo que você está em consagração. E deixa ele ajudar aqui. Oi? Não, é amanhã, porque hoje eles estão decidindo, né? É hoje. Começa hoje para ver amanhã. O resultado é amanhã, mas a decisão é hoje. Obrigado. Irmãos, toda intenção de pecado já é pecado. Mas deixa eu fazer outro esclarecimento aqui. Separe desejo de intenção, viu, irmãos? Desejar uma mulher, olhar para uma mulher e achar ela bonita, isso não é pecado. Mas intencionar, deitar com ela, imaginar o que você faria só com sua esposa, isso é pecado. Porque uma ovelha diz para mim, pastor, o que é que eu faço? A mulher da imperatriz anda nua, não posso olhar a mulher. Eu digo, meu filho, vestir a de imperatriz eu não posso, matar também não. A alternativa é furar seus olhos, né? Vou furar. Mas cego ainda tu vai pecar, porque viu antes, talvez toque. Olha aqui, irmãos. Separe intenção de desejo, de atração, tá bom? Ver uma pessoa bonita não é um pecado, mas intencionar é. Mas olha o que eu quero dizer aqui. Se intenção de pecar já é pecado, imaginou deitar com alguém, já deitou, imaginou matar alguém, já matou, olha aqui para mim. Intenção de obediência já é obediência. Isso a Bíblia não diz. Mas se a intenção de pecado é pecado, Deus já vai começar a lhe abençoar hoje por essa intenção do que você vai viver amanhã. Escutou? Diga comigo, hoje eu faço a intenção de obedecer ao Senhor. E amanhã você vai viver. Aleluia. Essa intenção vai alterar o seu destino. O céu já começa a lhe abençoar por essa intenção. Você pode dizer amém? Por isso uma decisão, um voto, um renovo. Um homem de Deus, ele tem marcos na vida dele. Paulo disse que ele tinha a marca de Cristo por causa do sofrimento.
Homens de Deus tomam decisões. Sonhava, irmãos, em conhecer a Capela Sistina, lá em Roma, as coisas de Michelangelo. Sonhava de ver, mas a primeira vez que eu ia para Israel e a parada era em Roma, o Senhor disse no meu coração: não entra aí no Vaticano. E eu não era o líder da caravana, era o JB de Carvalho. Eu disse: amor, eu não vou entrar aí não. Deus falou comigo. Ele disse: eu fico com você. Disse para eles: olha, eu fico aqui esperando vocês. O caminho era o mesmo. Nós vamos ficar aqui. O que foi? Vamos ficar aqui. Pastor Jean, que é meu discípulo que estava comigo, quando ele foi, que ele entrou no Vaticano, perto daquelas colunas, o Espírito Santo disse para ele: não entre. E Deus começou a ministrar comigo. Aí foi preço de sangue, engano, vendia com a indulgência a salvação, caía, diz que quando a moeda caísse no fundo do gasofilaço, a alma saía do inferno para o céu, engano, mentira. Os templos roubaram a glória de Deus. E daquele dia em diante ele me fez um voto de não entrar em lugares como aquele. Agora a minha caravana passou por Roma. E lá em Israel, cada lugar marcado, que é uma coisa boa, Monte das Bem-aventuranças, a multiplicação dos peixes, o lugar onde Deus falou com Pedro, tudo tem uma igreja. Mas nenhuma delas eu entrei, porque um dia eu fiz um voto ao Senhor. Um homem faz voto. Quando meus filhos nasceram, eu fiz um voto. Senhor, tudo que eles me pedirem a teu respeito, eu vou dar. Meu filho tinha 2, 3 anos, mal sabia falar, e até 12 anos, todo dia eu orava com eles a dormir, se viajava era mãe, e lia uma história bíblica, como minha filha está fazendo com meus netos. Chegou um dia, 1h da manhã, eu contando história, ele morrendo de sono, e ele só fazia assim: pai, mais uma. 2h da manhã, eu digo: anjo calgueta, anjo fuxiqueiro, que sabe do meu voto, e foi dizer para esse menino, porque eu tinha um voto, que tudo que ele me pedisse a respeito de Deus ia dar. Já era 2h da manhã, e o menino dizia, só levantava o dedinho: mais uma, pai. E eu, morrendo de sono, eu digo: algum anjo fuxiqueiro veio na cabeça desse menino. Você tem um voto. Você vai fazendo coisas. Minha esposa descobriu, eu tenho 35 anos de casada, ela descobriu isso há uns 8 anos. Eu fiz um voto: vou servir minha esposa. Ela nunca vai pedir água de noite para dizer: amor, estou cansado, vai buscar. Nunca. Até hoje. Eu vou servir. Ela vem morto de cansado. Mas a água de beber de noite é eu que trago. Às vezes ela traz, eu não vou buscar de novo, mas eu nunca disse para ela: estou cansado. Você toma decisões e ela segue a sua vida. Aleluia. Diga comigo: um homem toma decisões que vão conduzir sua vida. Eu tomo uma decisão. Nunca, jamais, em nenhum momento de discussão, eu disse assim: não dá, é melhor separar. Eu não sei porque eu casei contigo. Nunca! Está fechada a porta do divórcio para nunca abrir. Ela nunca ouviu eu insinuar. Você acha que algum dia não deu vontade? Como diz alguém, de separar não, mas de matar? Já deu. Mas essa boca nunca pronunciou algo besta. Um homem toma decisões. É uma decisão que eu tomei no meu casamento. Nunca eu vou falar de divórcio. Solteiro, você dá um charminho. Acho que eu vou terminar com você. Casado? Não, moço. Você vai para oração, vai fazer outra coisa. E também não diga para Deus matar ela não, viu? Tem um pastor da Nova Aliança, tinha muita luta, separar, se casou, se converteu, virou um pastor da Nova Aliança, e aí
Chegou um tempo, ele é discípulo do pastor Marcos Paulo. Chegou um tempo, ele disse, é o jeito de separar. Não, mas separar não. Senhor, eu não vou me separar dessa mulher, eu sou um crente, pastor, mas Senhor, mata um de nós. Mas só que o matar dele era para matar a mulher. Um dia ele está orando, naquela semana seguinte, o Senhor disse para ele, ele dizer o nome do homem, você sabe, você lembra como sua mulher foi obediente aos pais dela, mais do que você? Ele diz, estou lascado. Senhor, desconsidera aquela oração, Jesus. Ele descobriu que quem ia morrer era ele. Então, você vai morrer, é sua carne. Eu não trabalho com esse projeto de morte, não, fica tranquilo. Vença o egoísmo. Diga comigo, um homem toma decisões. Eu não estou dizendo você para ser ignorante. Meu pai era assim, eu sou assim. Não é isso. Mas homem toma decisões que Deus está com você nessa caminhada. Um homem toma decisões e revoga. Eu demorei a casar, achando que só ia casar quando tivesse uma casa. Oh, tolice. Graças a Deus, Deus mudou minha vida. Ainda casei tarde. E eu acho que eu fui enjoado igual o pastor Wendel. Porque eu casei com 26 anos, eu passava a roupa melhor do que ela. Muita coisa. Ela olhava assim, meu Deus, do que é que eu vou servir esse homem? Calma. Decisões erradas muda. Mas tome decisões em Deus. Uma delas é nunca dormir zangado com sua mulher. Ou ela é certa ou ela é errada. Ou você é certo ou você é errado. Você é o homem. Aqui na Ágape tem um homem, você quer que eu diga o nome? Vá cuidar da sua vida, deixa os outros irmãos. Vamos lá. Ele e a mulher dormiram brigado. Os dois crentes. A mulher nesse dia era mais errada. Ela dormiu de costa virada, que não aprendi ontem sobre o teste do pezinho. É verdade. Todo mundo tem um teste do pezinho. E de noite, um ser gordo e frio, gelado, deitou na cama que afundou o colchão. Gordo porque era alimentado. Um demônio. Porque o texto diz, não dê lugar ao diabo. É uma jurisdição, é um território. Ela acordou ligeiro, orou, explicou para ele nem viu o demônio, ela viu. Eu gostaria que Deus mandasse um demônio para a casa de cada um de vocês, mas não posso. Os demônios estão fazendo outras coisas. Você tem o Espírito Santo. Diga comigo, eu tomo uma decisão nesse congresso. Eu vou ser um homem forte, valente e fiel. Diga, não vou dormir. Obrigado com minha mulher. Qual a palavra? Amor, me perdoa. Eu estava errado. Ou eu te perdoo, eu te amo. E não vou me separar de você. Eu não sei que decisões você vai tomar. Mas um homem, irmãos, de verdade, ele é o que Deus diz que você é. Esse congresso, nós dissemos para você que você é um homem forte. E é valente. Valente aqui é um guerreiro. E que você também é fiel. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja humilde em querer aprender a ser um homem de verdade desse tempo. De tanta confusão. Os modelos são os mais variados. Mas nós temos um modelo. É seguir o modelo de José. A igrejas católicas, seja ortodoxa, siriaca, todas elas exaltam o papel de Maria. Você viu agora nesses dias o Papa, com o conselho dele, toma uma decisão coerente. Maria não é corredentora da salvação, ela foi ajudadora. Mas, irmãos, o cara lá foi José. Maria só foi mãe de Jesus por causa de José. José era que era da tribo de Judá. Maria era da tribo de Levi. Santa, absolutamente. Mas foi José o cara
que obedeceu Deus quando Deus falou com ele. José é um homem excepcional, um homem que vê os pastores descrevendo o esplendor, o extraordinário de anjos que desceram, viu Deus fazer maravilhas e escuta Deus mandar ele fugir para o Egito. José era um homem que compreendia que o Pai, o Deus é soberano, mas tem coisas que ele conta com a gente. Tem coisas que o eterno conta conosco, no natural, para gerar o sobrenatural. Leva o menino, como? O filho do Deus eterno. E ele manda eu ir para o Egito. O natural para chegar no sobrenatural. Talvez você esteja querendo o extraordinário demais e Deus quer que você faça o ordinário, a rotina do dia a dia. Diga comigo, eu tenho modelos. Olha para homens de Deus como trataram suas esposas. Pergunta para outros mais velhos, se você não tem pai, como é que eu vou tratar? Deus deseja renovar algo dentro de nós. E eu tenho convicção que Ele já falou. Tenho certeza. Por isso anote, compartilhe com sua esposa. Ore. Você que é da Nova Aliança está nesses 21 dias de jejum até 30, como é? Até 30 de novembro. Diga, Senhor, me ajuda a viver. Eu quero fazer sentido na minha vida. Você pode dizer amém? Eu espero que você tenha anotado decisões. E no geral, eu boto a data para lembrar. Você está num lugar de recomeço. Todo lugar onde Deus começa, Ele recomeça. Aleluia. Eu quero que você coloque em pé no nome de Jesus.